Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago. A gente está trazendo aqui, né, mais um vídeo do nosso curso de Swift básico, né? E hoje a gente vai falar de números inteiros. Então vou passar a bola aqui para o Mateusão, que vai explicar um pouquinho mais de números inteiros e a gente vai trocar um papo, né? Boa. A primeira coisa que eu queria falar, galera, para que serve o tipo inteiro, né? Ele serve basicamente para a gente armazenar números positivos, o zero, e números negativos, né? Então, ali na aula de variáveis e constantes, né, a gente acabou vendo, né, a gente acabou usando como exemplo ali, por exemplo, declarar uma constante, idade, recebe, né, o operador igual aqui recebe 19, né? Então a gente está criando aí uma constante que se chama idade e dentro dela tem o valor 19, né? Ali, recapitulando a parte de inferência de tipo, né, no final das contas, essa idade aqui, é, ela é o número inteiro, né? O tipo dela é o inteiro. E aí eu posso armazenar o zero, por exemplo, né, que também é inteiro, como eu posso armazenar também um número negativo, né, com sinal, por exemplo, -10. Em todos esses cenários aqui, todas essas constantes, né, elas são números inteiros, né? Por exemplo. E aí o que acontece? Dentro do tipo inteiro, a gente tem uma subdivisão, né? A gente pode ter um uint, que aí eu só consigo colocar o zero e números positivos dentro desse tipo específico. E eu tenho outro tipo de variação também, né, tanto dentro do int quanto dentro do int, que é colocando, né, a quantidade de bits que eu quero utilizar naquele tipo. Isso vai influenciar em quê? Vai influenciar no intervalo de números, né, que eu posso ter dentro daquele tipo, né, por exemplo. E aí, como a gente falou na aula passada, todas as aulas que a gente for ministrar aqui, a gente vai ter um material alternativo, né, para cada uma dessas aulas. E nesse material vocês vão encontrar embasamento teórico e também toda a parte de código, né, por exemplo, que a gente está usando aqui nos exemplos. E aí, quando eu falei dessa parte aí de que Swift, principalmente nessa parte de inteiro, ela provê números de diferentes tamanhos, né, era isso que eu estava falando. Então, se a gente declarar explicitamente, né, o tipo int 8, né, eu tenho um range, né, um intervalo muito pequeno de números. Eu vou do menos 128 até o 127. E aí sucessivamente, né? Se eu declarar um inteiro de 16 bits, eu vou de menos 32.768 até 32.767 e por aí vai. Por default, né, por padrão, a gente sempre usa o inteiro mesmo, né, que é só o int. E aí a gente deixa a cargo, né, do sistema operacional que está por trás do dispositivo físico, né, se ele for de 32 bits, a gente vai ter um inteiro de 32 bits. Se ele for de 64 bits, a gente vai ter um inteiro, né, ali de 64 bits, por exemplo. E aí, se a gente quiser descobrir, né, por exemplo, o valor mínimo e o valor máximo, né, que a gente tem dentro de cada tipo, a gente consegue, eu consigo vir aqui, por exemplo, né, criar uma constante que eu vou chamar de máximo, e aí eu vou pegar, eu quero saber que o máximo, por exemplo, do tipo o int 8, eu quero saber qual que é o máximo dele, vou copiar e colar aqui, né, programação orientada a copiar e colar, vou chamar de mínimo, e eu tenho também aqui, né, nesse caso, a gente está usando aqui uma propriedade estática, né? Porque eu não estou precisando declarar o tipo, mas não se preocupe, né? Nesse primeiro momento, saber que é uma propriedade estática é suficiente, né? No futuro, a gente vai ver isso com mais detalhes. E aqui eu vou usar uma função print, né, que a gente viu na aula anterior, que ela printa informações no console. Eu vou printar aqui o máximo e vou printar aqui o mínimo também. Legal. Eu vou executar aqui o código e a gente vai conseguir ver, né, os valores que tinham naquela tabela, por exemplo. Eu vou deixar aqui só de um lado. Legal, beleza. Então o máximo do int é 255
e o mínimo dele é 0, né? Vai de 0 a 255. Por quê? Porque, como eu falei, né? Quando a gente tem o prefixo U aqui, eu estou dizendo que esse meu tipo ele não contempla números negativos, é só os 0 e números positivos. Ele vai até o 255, porque eu estou dizendo que esse meu número só tem 8 bits. Então, com 8 bits, e aí levando em consideração só uma escala de 0 e números positivos, né, eu consigo ir somente do 0 até o 255. Né? Para fazer o 256, eu preciso de mais de 8 bits, e isso estouraria a memória do dispositivo, né, por exemplo. E aí, gente, tem algumas brincadeirinhas, né? Então, lembrando que os números inteiros, eles não contemplam casas decimais, né? Para armazenar um número com casa decimal é outra história, e a gente vai ver na próxima aula, números inteiros. Não contempla casa decimal e e são números positivos, 0, e números negativos. Lá no e-book que a gente vai disponibilizar, tem uma função muito legal, né, para deixar o código ainda mais legível, né, que é basicamente uma função que você pode utilizá-la para saber se um número é múltiplo de outro ou não. Eu não vou trazer aqui, né, nesse conteúdo, vou deixar aí vocês com esse cheirinho, né, para que vocês possam dar uma lida do material, dar uma conferida lá. É uma função que não vai diminuir a quantidade de código, né? Vocês vão ver que de uma forma para outra a quantidade de código é basicamente a mesma, mas em contrapartida o seu código ele vai estar muito mais legível, né? E legibilidade é uma coisa que nós, como pessoas desenvolvedoras, a gente tem que se preocupar bastante. Então, galera, Iagão, cara, não sei se eu esqueci de alguma coisa. Se eu tiver esquecido, manda bala aí na pergunta. Se não, mano, a bola tá contigo aí. Boa, boa, Matheusão. Explicação top, entendi direitinho aqui o que são, né, os números inteiros, né? E ficou uma duvidazinha, né, que eu acho que vale a pena, né, trazer aqui em questão da linguagem mesmo, de como a comunidade lida com a linguagem, né? Eu vi que tu declarou uma constante ali chamada número negativo. Só que o N ali de negativo, ele tá um pouquinho maior. Isso daí foi proposital? Tem alguma coisa a ver com como a comunidade escreve o código? Boa, com certeza, mano. Isso aí tá totalmente ligado, né, com o estilo de código que Swift defende, né? Por exemplo, então, se a gente observar que a gente tem um número composto, um nome composto, né? Na verdade, são duas palavras, né? Número é uma palavra e negativo é outra. E aí, ali, quando a gente falou sobre variáveis e constantes, a gente acabou não falando no vídeo, mas tem no material complementar também, então por isso que é super importante não só ver o vídeo, mas como ler o material também, que existem algumas regras que a gente tem que respeitar na hora de escolher um identificador, um nome para as nossas variáveis e para nossas constantes. E uma dessas regras, né, é que o nome da nossa constante ou variável não pode ter espaços em branco. Então, se eu colocasse um espaço em branco aqui, isso é inválido, né? Tanto que o Xcode, né, a plataforma que a gente está usando aqui para programar, já começa a gritar com a gente, dispara um erro em tempo de compilação. Dito isso, né, como é um nome composto, a gente tem duas alternativas. Uma delas, né, seria colocar aqui um underline, né, já que não pode ter espaço, para deixar bem legível, né, que eu tenho duas palavras. Só que a sua pergunta, Iagão, traz isso aqui em evidência, né? Esse não é o padrão utilizado por Swift. Né? O padrão que o Swift utiliza. Cara, se eu não me engano, você pode estar até com mente mais quente, mas eu acredito que esse padrão é o Snake Case, né? E não é o padrão que o Swift utiliza. E o padrão que o Swift utiliza é o Camel Case, né? Que no caso a primeira palavra ela vem sempre minúscula e as próximas palavras sempre com as iniciais maiúsculas para facilitar a legibilidade. Então isso aqui é um incorreto, né? Quando a gente trabalha com Swift, por exemplo. E aí o correto ele seria aqui, né? O N, o N de negativo, né? Começar maiúsculo, porque Swift não trabalha com snake case, né? E sim
com o camel case. E aqui, se tivesse mais palavras, essas palavras elas começariam também com letras maiúsculas, né? Então, por exemplo, número negativo do Iago, por exemplo. Aí a gente vê que só o fato dessa palavra começar com letra maiúscula já torna o código mais legível. Mas é isso. Show de bola, Matheusão. Pô, galera, então eu acho que é isso, né? Esse nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu peço que vocês deixem um like aí embaixo, certo? E se inscrevam aqui no canal do YouTube. Qualquer dúvida a gente também vai estar respondendo aí nos comentários. O nosso material, né? A gente vai encontrar uma forma de divulgar de alguma maneira, então provavelmente ele tá aí na descrição também, tá certo? E é isso, galera. Vou passar a bola aí pro Matheus finalizar. Valeu, galera. O Iagão já falou tudo, né? Então, se inscrevam, deixem o like e até o próximo vídeo. É nóis.